Hoje a aula a gente vai falar sobre as lentes esféricas, né? Essas lentes esféricas são sistemas ópticos, né? Formados por um meio transparente e homogêneo, limitado por duas superfícies, né? As superfícies limitadoras podem ser esféricas ou planas. Lentes de contato, lentes de óculos, né? Lentes de câmeras fotográficas, lentes de projetores, né? São todos sistemas ópticos, né? Que são feitos a partir de lentes esféricas, né? A gente tem dois tipos de lente, né? As lentes convergentes e as lentes divergentes, né? As lentes convergentes, né? Elas têm, na representação delas, ó, a gente tem três tipos de lentes representados aqui, né? Em comum, né? Essas lentes convergentes, elas têm o que? As bordas, né? Mais fininhas do que o corpinho dela aqui, né? Isso aqui a gente imaginando uma lente que esteja imersa no ar, né? Como se fosse uma lente de um óculos, né? Então aqui a gente tem a lente biconvexa, a lente plano-convexa e a lente côncavo-convexa. Mas como que eu consigo determinar qual lente biconvexa? Como que chegaram a esses nomes, né? Então, devido ao tipo de superfície, né? Que eles têm superfícies esféricas, né? E superfícies planas, né? Por exemplo aqui, ó, nessa lente biconvexa, essa superfície do lado esquerdo aqui, ela é formada por uma circunferência de raio 1, né? A superfície do outro lado também é formada por uma circunferência de raio 2, né? A biconvexa, esse raio 1 é igual ao raio 2, né? Daí o nome, né? Biconvexa. Por que convexa? Porque quando eu incido um raio de luz sobre essa superfície aqui, que eu demarquei como superfície 1, eu atinjo uma superfície que ela é o quê? Convexa, né? A mesma coisa, quando eu atinjo pelo outro lado a lente, ela chega também a uma superfície que ela é o quê? Convexa, né? Então, portanto, uma lente biconvexa, né? A lente plano-convexa, como que a gente determina aí, né? Olha só, essa superfície, que agora eu inverti, chamei de 1 do lado de cá, né? É uma superfície esférica, né? Determinada aí por uma esfera, né? De raio R1 aqui. Do outro lado aqui agora a gente tem o quê? Uma superfície plana, né? A superfície plana, a gente entende que ela tende ao infinito, né? Sempre o nome da maior superfície, né? A gente traz primeiro. Então o plano a gente considera ele indo para infinito, né? Então esse plano vai vir primeiro. Então se eu incido um raio na superfície de cá, eu tenho uma superfície plana, né? Se eu incido um raio na outra superfície, eu tenho uma superfície convexa, né? Como a gente admite que o plano tem raio maior, né? O R2 é maior do que o R1, o plano vem com o nome à frente. Então, portanto, essa lente é uma lente plano-convexa, né? A côncavo-convexa, a mesma coisa, olha só. Primeira superfície aqui tem raio 1, segunda superfície raio 2. O raio 1 é maior do que o raio 2, né? Então, olha só, quando eu incido um raio de luz sobre essa superfície do raio 1, eu tenho que uma superfície côncava, né? Enquanto que do outro lado eu tenho uma superfície convexa. Então, o nome da lente é côncavo-convexa, porque o lado côncavo aqui tem raio maior, né? As lentes divergentes aqui, né? Elas costumam ter bordas espessas, né? As bordas mais grossas do que o corpo dela, né? Isso quando elas estão imersas no ar, né? A caracterização dos nomes delas também se dá da mesma forma que as lentes de bordas finas lá, né? Então, olha só. Essa primeira lente. Primeira superfície formada por uma esfera de raio 1 aí. Segunda superfície, esfera de raio 2. Esse raio 1 é igual ao raio 2. Quando eu incido um raio na segunda superfície aqui, eu tenho uma superfície côncava. Quando eu incido do outro lado, eu tenho outra superfície côncava. Portanto, a lente se chama bicôncava, né? Na plano côncava, tem uma superfície esférica com raio 1, né? E uma superfície plana, né?
Quando eu incido um raio de cá, eu atinjo a superfície plana, do lado de cá eu atinjo uma superfície o quê? Côncava, né? Como o raio a gente define ele tendendo ao infinito, né? O primeiro nome vem da superfície plana, né? Então essa lente é uma lente plano-côncava, né? A última lente aqui que a gente vai ver, defino aqui os raios para superfícies, né? O raio 2, obviamente, é maior do que o raio 1, né? Quando eu incido um raio de luz nessa superfície definida pelo raio 2 aí, eu tenho uma superfície convexa, né? E do outro lado tem uma superfície côncava, né? Então a maior vem na frente, né? Então convexo, côncava aí o nome da lente, né? Essas lentes delgadas, né? De bordas finas, quando elas estão imersas no ar aí, se eu incido feixes de luz paralelos, né? Ao eixo principal aqui, né? A representação de uma lente convergente, né? Lembra que a das bordas fininhas, a representação dela é essa aqui, ó. São setinhas, né? Onde a bordinha fina está para cima e o corpinho mais grosso está para baixo, né? Então, quando eu incido raios, né, de luz paralelos aí ao eixo principal em uma lente convergente, imersa, uma lente de borda fina imersa no ar, o papel dela é de uma lente convergente. Ela vai convergir os raios para um ponto, né, único aí, né? Enquanto que essa lente delgada de borda grossa imersa no ar, né, essa lentezinha, ó, representação, a bordinha grossa e o corpinho fininho, né? Essa lente, ela vai o quê? Quando ela estiver imersa no ar, ela vai divergir, né, os raios a partir, né, de um único ponto, né? Esse ponto, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, que é um ponto único aqui, né, a gente vai chamar de foco, né, dessas lentes, né? Beleza? Mas já já a gente entra aí nas definições dos elementos dessa lente, né? Então, olha só. O caráter de convergência ou divergência aí, né, depende, né, da geometria e do índice de refração do meio em que a lente está imersa, né? Então, a lente imersa no ar, ela pode ter um comportamento diferente de uma lente imersa, né, na água, por exemplo, né? Então, a lente de borda delgada, né, a lente de bordinha fininha lá, ela é convergente quando o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio, né? No caso, o ar aqui, o índice de refração é 1. Então, a lente delgada no ar, ela sempre vai ser o quê? Convergente, né? E ela vai ser divergente se o índice de refração do meio for maior do que o índice de refração da lente, né? A lente de borda grossa, né, ela é divergente no ar, né? Porque o ar, o índice de refração dele é 1, né? Qualquer outro índice tem que ser maior do que 1. Então, quando o N da lente é maior do que o N do meio, ela é divergente. Então, a lente de borda grossa no ar sempre será o quê? Divergente. Enquanto que se o meio for maior, a refração do meio, né, o índice de refração do meio for maior do que o índice de refração da lente, essa lente vai ser convergente. Os elementos aí, né, de uma lente esférica. Olha só, a lente ela é formada por duas superfícies, né? Diferente lá dos nossos espelhos, né? Esféricos lá. O espelho esférico ele só tem uma superfície, né? Agora aqui a gente vai estar analisando duas superfícies, né? Então olha só. C1 e C2, né? A gente chama aí de centros de curvatura, né? R1 e R2 é a distância do centro de curvatura, né, até o vértice da lente, né? São os raios aí, né, das superfícies esféricas. V1 e V2 são os vértices, né, que seriam os polos da calota, né? O E, essa distância que é a espessura da lente, né? Eixo principal é o eixo que corta o centro de curvatura e os vértices, né, da lente, né? E o centro óptico, né, é o ponto particular da lente, em geral contido nela, por onde um raio de luz atravessa sem sofrer desvio. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, o foco principal da imagem de uma lente, né, da lente convergente aqui, no caso de uma lente
imersa no ar, de bordas finas, né? A gente chama de foco principal, né? O ponto onde os raios são direcionados a partir do momento que ele passa pela lente, né? E a gente chama de foco principal, né, da lente divergente, né, o ponto por onde esses raios divergem, né? Então, tem esse ponto comum aqui, né? O foco principal, objeto, né, de uma lente, porque são duas superfícies, né, que a lente tem. Então, a lente ela vai ter dois focos, vai ter dois centros de curvatura, né? Tanto a lente convergente quanto a lente divergente, né? A gente chama de foco principal do objeto, né? O ponto de onde os raios, né, se deslocam, né, até a lente aí, a partir do objeto. A gente vai entender melhor esse ponto objeto principal e ponto imagem, foco principal objeto e foco principal imagem na hora que a gente for para as formações das imagens por lentes lá. Considerações para esse foco aí, ó. Seguinte, focos de lentes convergentes, o foco ele é real, né, e positivo, né? Enquanto esse foco imagem, né? O foco objeto também, o foco objeto real, ele é positivo também, né? Para as lentes divergentes, né, a gente vai ter que o foco imagem, ele é virtual. Então esse foco imagem virtual, ele vai ser o quê? Negativo, beleza? Mesma coisa para o foco objeto virtual, né? Então focos de lentes convergentes, focos positivos. Focos de lentes divergentes, focos negativos, né? As propriedades dos raios incidentes. Os mesmos raios lá, a mesma configuração de raio que a gente teve para descrever as imagens de espelhos esféricos, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui com os raios incidentes aqui em lentes, né? Então a gente vai ter o raio de luz que incide no centro óptico da lente, raio de luz ou prolongamento que incide na direção do foco da lente, raio de luz que incide paralelo ao eixo principal da lente e o raio de luz ou prolongamento que incide em direção ao ponto antiprincipal objeto, né? Então vamos lá, olha só, raio de luz que incide no centro óptico da lente. Esse raio de luz que incide no centro óptico da lente, né, ele não causa, né, refração. Né? Ele passa como se nada tivesse acontecido, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, aí, quando essas estão imersas no ar, né? Raio de luz ou prolongamento que incide na direção do foco da lente, né? Pelo princípio da reversibilidade, a gente já viu o raio que incide paralelo, né? Incide paralelo vai para o foco, né? Então, se ele passa pelo foco, ele sai de forma paralela, né? Na divergente, se ele chega em direção ao foco, ele sai paralelo. O raio de luz que incide paralelo ao eixo principal da lente, né? É o que eu já tinha falado, que a gente já tinha visto lá quando incidíamos raios nas lentes no começo da aula, né? Então, ó, raio que incide paralelo ao eixo principal, ele é direcionado para o foco na lente convergente, ou ele diverge a partir do foco, imagem, né? No raio emergente aqui. Raio de luz ou prolongamento que incide em direção ao ponto antiprincipal. O ponto antiprincipal é o centro de curvatura ali, né? Então, ó, se o raio de luz passar pelo centro de curvatura e atingir a lente, ele vai ser direcionado para o outro centro de curvatura, né? Isso na lente convergente. Na lente divergente, se ele incide em direção a um dos centros de curvatura, ela vai divergir a partir do outro centro de curvatura, né, que a gente chama aqui de ponto antiprincipal, né? O ponto antiprincipal aí, ele vai ser duas vezes, né, o foco, né? Então, essa distância aqui, que é a distância focal, né, duas vezes ela, eu tenho a distância do ponto antiprincipal aí. Construções de imagens por lentes esféricas, né? Então,
A gente vai construir imagens aí. Para construir essas imagens, a gente vai precisar de trabalhar com pelo menos 2 raios notáveis aí, né? Para as lentes convergentes, a gente vai ter 5 casos de formação de imagem, enquanto que para a lente divergente, a gente vai ter um único caso, né? Então vamos lá. Primeiro caso aqui. Primeiro caso, eu tenho um objeto aqui posicionado atrás do centro de curvatura, né? Atrás do ponto antiprincipal. Depois a gente vai ter o objeto posicionado no centro de curvatura, objeto posicionado entre o centro de curvatura e o foco, objeto posicionado em cima do foco, objeto posicionado entre o foco e o vértice da lente, né? Vão ser os 5 casos que a gente vai ter. Vamos começar aqui. Primeiro caso, objeto antes do centro de curvatura ou ponto antiprincipal aí, né? Então, ó, raio que incide paralelo ao eixo principal, ele é direcionado para o foco, né? Raio que incide no vértice, né? Ele passa como se nada tivesse acontecido, né? Ele não causa refração nele, né? Então olha só onde que esses raios se cruzaram, né? Eles se cruzaram nesse ponto aqui. Olha só onde que vai ser formada a minha imagem aqui, né? Então, ó, é uma imagem que ela é invertida, né? Se ela é uma imagem invertida, ela é uma imagem real, formada pelos próprios raios emergentes, né? E quanto ao seu tamanho, olha só, ela é menor, né, do que o meu objeto, né? Segundo caso, em cima do centro de curvatura, o ponto antiprincipal aí, né? Raio que incide paralelo vai para o foco, né? Raio que passa pelo vértice não sofre refração. Então, ó, quando eu tenho o objeto posicionado em cima do centro de curvatura aqui, eu vou ter a imagem formada também em cima do outro centro de curvatura aí, né? E essas imagens, como ela é invertida, ela é real, e também ela é real porque ela é formada pelos próprios raios emergentes, né? E ela vai ter o mesmo tamanho, né? Então é uma imagem real, igual e invertida, né? Objeto posicionado entre o centro de curvatura e o foco, né? A gente tem raio paralelo ao eixo principal, é direcionado ao foco. Raio que passa pelo centro, pelo vértice, né? Ele não sofre refração e a gente vai ter a imagem formada, né? Mais distante, né? do nosso sistema óptico aqui, né? De forma que ela é maior, né? Então, olha só, é uma imagem que ela é real, ela é maior e é invertida, né? Lembrando, toda imagem invertida é real. Quarto caso, objeto posicionado aí em cima do foco, né? Então, temos aí, ó, raio que passa paralelo ao eixo principal, vai para o foco, né? Raio que passa pelo vértice, segue seu caminho, né? Sem sofrer refração. Dá para observar que esses raios nunca, né, vão se cruzar aí, porque eles são paralelos, né? Então, não vai formar imagem, né? Não formando imagem, a gente chama isso aqui de imagem imprópria, né? O quinto caso, eu tenho o objeto entre o foco e o vértice, né? E o centro óptico aí, né? Então, olha só. Raio que bate paralelo ao eixo principal na lente, vai para o foco. Raio que passa pelo vértice aí, continua seu caminho como se nada tivesse ocorrido. Agora, esses raios não são mais paralelos, né? Se eu fizer o prolongamento deles aqui, vai chegar um momento que eles vão se cruzar aqui, né? Quando a imagem é formada pelo prolongamento desses raios aí, né? A gente tem uma imagem que é chamada de direita, né? A sua orientação aí. E toda imagem direita, ela é virtual, né? Formada pelos prolongamentos aí, né? Então a imagem, ela é virtual, maior e direita, né? Esses são os 5 casos da lente convergente, né? Agora, a lente divergente, a gente só tem um único caso, né? Qualquer local que você posicionar o objeto vai te dar uma imagem com as mesmas características, né? Então, olha só, raio que incide paralelo ao eixo. Esse raio vai o quê? Divergir, né? A partir do foco, né? Raio que passa pelo centro de curvatura, ele segue seu caminho como se nada tivesse ocorrido, né? Então, se eu voltar aqui no prolongamento do meu raio, eu vou ter um ponto aqui onde essa imagem vai se cruzar, né?
Esses raios vão se cruzar. E aí eu vou ter a formação da minha imagem, né? Que vai ser uma imagem virtual, menor e direita, né? E por hoje a gente termina aí essa introdução aí às lentes, né? A partir da próxima aula a gente vai aprender a trabalhar com os cálculos aí, né? Nessas lentes.